Olá, irmãos, amigos. Estamos aqui hoje para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Antes, porém, eu quero ler uma página do Pão Nosso, psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. É o item 40, em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, em sua carta aos Hebreus. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração, e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas no Evangelho da Terra. Que o Senhor Jesus, Mestre amigo, e os nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos auxiliando no decorrer desta encarnação, possam nos ajudar hoje, para que possamos falar fundo ao coração daqueles que nos ouvem. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, acho que eu vou começar pelo finalzinho aqui do Pão Nosso. Um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. E o que esse Evangelho na Terra veio proclamar? O que é esse Evangelho? Uma boa nova, né? Trazendo uma nova mensagem, uma mensagem de amor, de caridade, de respeito. E foi isso que foi trazido. Foi trazido primeiramente por Moisés, quando ele recebe no alto do Monte Sinai o Decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ditados por Deus, onde ele recebe e os transmite a um povo que estava em sofrimento, que já estava, que precisava se organizar para um novo lugar, um povo que estava em andança, que andou tanto à procura da terra prometida, né? Moisés, então, usa não só o decálogo, os 10 mandamentos, mas Moisés usa também desse poder, de ter recebido essa informação de Deus, para fazer as suas leis e baseá-las e fundamentá-las como se fossem leis divinas. Por quê? Porque, sendo leis divinas, ele teria um controle melhor do povo. Um povo que precisava ainda ser muito controlado, organizado. Então, e já eram leis civis melhores do que antes, onde antes, se você me feria, eu não feria só você, eu feria você, a sua mulher, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, e eu perseguiria toda a sua família. Com as leis mosaicas já há uma melhora, porque se com ferro feres, com ferro será ferido. E neste momento, você só vai fazer aquilo que o outro fez com você. É claro que isso é uma lei humana, uma lei civil, e que ele se sustenta dizendo que é uma lei divina porque ele criou um Deus forte, punitivo, mas que consegue controlar aquele povo. Aliás, é bom lembrar que a maior importância, a contribuição que Moisés deu
à humanidade foi justamente colocar para esse povo um Deus único. A maior importância de Moisés foi revelar esse único Deus, ou colocá-los para pensar num único Deus, e não adorar a tantos deuses como era antes. Então, Moisés é a primeira revelação, e nesse capítulo, onde Kardec vem estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, ele pega o Evangelho, o texto do Evangelho, tudo que foi escrito no Evangelho, e olha com o olhar do Espiritismo sobre esse Evangelho. E ele fala justamente sobre essa colocação de Moisés. Logo depois, no item 3, ele vai falar sobre o Cristo, que Jesus não veio destruir a lei, isso é a lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Lembra que tinham muitos profetas que haviam anunciado a chegada de um novo Messias? Pois é, ele veio para cumprir esta lei. Isto é, desenvolver essa lei também, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus vem para adaptar essa lei, para melhorar essa lei. Ele não desdisse nada, se existe isso, desdisse, né? Ele não desfez nada do que estava sendo colocado. Tudo, aliás, segundo Kardec, que foi um grande estudioso da ciência, ele coloca que nada na ciência se perde, tudo vai se transformando. Então, uma coisa aproveita a outra. Cristo se aproveitou do que Moisés veio trazer, o Espiritismo se aproveitou do que Moisés, do que Cristo veio trazer, aliados a estudos científicos, ao método científico de trabalho. Eu encontrei também na Gênese, no capítulo 1, vários itens, 22, 23, 25, 28, 30, 41, 42. O capítulo é bastante amplo, falando sobre Cristo e sobre ele não vir destruir essa lei. Tem um momento que na Gênese fala: o Cristo, tomando da antiga lei, que é eterno e divino, rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura. Em outra parte, a parte mais importante da revelação do Cristo é o ponto de vista inteiramente novo sobre o qual ele, Cristo, considera a divindade. É o Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia. Um Deus que diz: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. É o Deus que quer ser amado e não temido. Então, é o ponto talvez mais importante, um dos pontos, né? Porque Jesus trouxe muitos pontos importantes para a nossa vida, mas revelar um Deus que não era mais punitivo, que não era ruim, e sim um Deus de amor, um Deus que sempre perdoa, que está sempre disposto a te acolher, um Deus que está sempre perto, um Deus que é Pai. Além de revelar esse Deus, agora já não mais um Deus punitivo de Moisés, ele revela também que nós somos imortais, que não somos só pertencentes a esse mundo, que temos muitas moradas, e Jesus vai, através de suas parábolas, que era a possibilidade que existia na época de contar essas histórias, de revelar um mundo novo, ele conta histórias através de parábolas, ele fala o coração daquele povo que era pastor, que vivia na terra, que vivia pastoreando, que eram agricultores,
Ele fala ao coração deles, contando histórias que estavam muito próximas da realidade deles e revela muito que mais tarde o Espiritismo vem esclarecer de forma bem simples, né? No item 28, da Gênese ainda, completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver. Então, quando ele vem completar o ensino das leis de Deus, ele não vem acabar com o que já foi escrito, com o que já foi divulgado, com o que já foi falado, do que quando Moisés apresentou. Ele vem desenvolver, ele vem juntar verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe somente a chave para se apreender o sentido de suas palavras. Ou seja, já estava no ser, já estava no espírito, já estava no homem, esse germe implantado, porque já havia conhecimento, porque a gente não está aqui pela primeira vez. A gente já encarnou e reencarnou milhares e milhares de vezes, porque ainda estamos a caminho. Então já conhecemos o mundo espiritual, mas graças a Deus e à divina misericórdia de Deus, não lembramos, né? E continuando o estudo, é importante a gente falar que o Cristo então veio revelar que temos outros mundos, que o Pai era bom, justo e misericordioso, e ele mostra o caminho, os meios para que nós consigamos alcançar a felicidade, consigamos chegar a espírito puro, consigamos estar sempre próximos de Deus, cumprindo todas as suas leis. A lei simples, amar o próximo como a si mesmo né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei de amor. Se você ama, se você é bom, se você tem amor em todas as suas atitudes, você vai estar sempre próximo à lei de Deus. Possibilidades grandes de você conseguir completar sua jornada da melhor forma possível. Vem então o Espiritismo. E o Espiritismo é uma ciência nova, vem revelar ao mundo um mundo novo mesmo, um mundo que não é que não existia e ninguém tinha conhecimento, porque desde a época do Egito, né, 2, 3 mil anos antes, já se sabia do mundo, que existia um mundo invisível, uma comunicação com os espíritos, uma comunicação com os mortos, mas isso tudo não tinha uma comprovação, e Kardec recebe essa missão. Agora, Kardec pergunta diretamente aos espíritos como é o mundo invisível, o pós-vida terrena e a mediunidade, que começou lá com as mesas girantes, as irmãs Fox, né? A mediunidade começa, facilita, né, esse contato com o mundo invisível, essa interação com o mundo espiritual. E os mortos, com 1000 aspas espíritas, vêm nos explicar tudo. Ele estuda, Kardec, com detalhe a vida após a morte, diretamente com os mortos. Kardec constrói uma ciência da alma. A interação com os espíritos o fez compreender que esses espíritos eram nada mais, nada menos que seres normais, como ele, e que só estavam desencarnados. Essas comunicações permitiram Kardec conhecer leis como causa e efeito e porquê de tais sofrimentos nesta vida.
As almas percorriam até chegarem a espíritos puros. Assim foi construída a filosofia e a ciência espírita. Kardec volta ao Evangelho e mostra que Jesus já havia falado tudo isso, em forma de parábolas, como eu havia falado. O Cristo já dava a fórmula para sermos felizes. O Espiritismo, portanto, foi construído pela experiência, pela observação, pela interação com os espíritos. A verdade da ciência da alma coincidia com a verdade do Cristo, com os ensinamentos morais do Cristo. E após essa construção da ciência do Espiritismo, Kardec volta ao Evangelho e descobre que agora é possível entender tudo o que Cristo veio anunciar. Então, a verdade da ciência da alma é a mesma do Cristo, que é o Espírito puro, e por isso que ele dizia e pensava era a expressão da verdade. Quando Kardec volta ao Evangelho com outro olhar, agora sabendo que existe um mundo que não acaba aqui, que tem uma vida pós-morte, que a morte não é o fim. Quando Kardec tem essa concepção, tem essa constatação, consegue entender porque os mortos voltavam e falavam a ele: olha, eu fui assim, eu fiz isso e hoje eu estou assim no mundo espiritual. Eu fiz assado e hoje eu estou assim no mundo espiritual. Quando Kardec consegue entender todo esse mecanismo e ele volta ao Evangelho para ler o que Cristo trouxe, ele percebe que tudo o que Cristo falava não só era verdade, mas era muito crível, né? E isso faz com que ele, agora embasado na verdade, possa continuar a falar da verdade que Cristo trouxe. E ele entende por que Cristo trouxe uma verdade. Porque ele falava em nome de Deus. E quando se fala em nome de Deus, não se fala mentiras, só se fala verdade. Mas ele agora tinha a prova científica e comprovada de que isso era real. Porque ele teve um tempo de observação, de contato e de respostas do mundo espiritual que davam esse embasamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, vejam, Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho do Cristo, ele agora com o olhar espírita, volta para ele, nasce depois que a ciência do Espiritismo está pronta. O Evangelho só veio nascer mais ou menos 7 anos depois do Livro dos Espíritos. O livro que trouxe a doutrina espírita e a revelação do Consolador para o mundo. O pensamento espírita coincidia com o pensamento de Jesus. Foi o que Kardec concluiu. Com a verdade da ciência e da filosofia espírita, se chegou à grandiosidade da verdade do Cristo. O Espiritismo passou a ser a chave para explicar uma série de fenômenos que até então nenhuma filosofia havia conseguido explicar. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Cristo. A terceira revelação, o Espiritismo. O que uma faz com a outra? Nenhuma destrói a outra. Todas se agrupam, uma vai ajudando a outra a progredir. Então, o Espiritismo é o progresso do que veio Cristo anunciar e do que veio Moisés anunciar. Só que o Espiritismo agora tem uma chave, como se colocasse lá naquele cadeado segredo, e agora a gente conseguisse tirar aquele véu e falar: ah, era isso que Cristo queria dizer? Quando ele falava que há muitas moradas na casa do meu Pai, ah, então agora eu entendo. Não é só, a gente não vive só aqui nesse planeta, a gente não vive só aqui no mundo material,
Então a gente tem várias moradas, sim, no mundo espiritual tem várias moradas. Outros planetas também são moradas de espíritos. Então a gente conseguiu entender isso. A gente conseguiu entender a imortalidade da alma, o porquê dos sofrimentos, o porquê das pessoas, cada um estar num estado, o porquê das dores. Muito se compreendeu, muito é possível hoje se entender depois que o Espiritismo apareceu. O conhecimento da alma, da eternidade dela, nos fez perceber uma nova forma de encarar a vida. Existências milenares, imortalidade da alma, o Espiritismo nos leva a encarar a vida de outra forma. A gente agora não acaba aqui. Não vive só 70, 80, 100, 110 anos, hoje é o máximo que a gente tem visto, mas em média 70, 80 anos. Não. E tudo que a gente aprende aqui, por mais que seja meio minuto só na Terra, encarnado, ou em qualquer outro planeta, tudo que se aprende encarnado, mesmo que seja por pouco tempo, vale muito. E quando a gente vive muito, a gente teve muito tempo para aprender, e tudo isso que a gente aprendeu não vai embora. A cada segundo faz falta, faz diferença, a gente vai levar para a vida espiritual, quando a gente atravessar esse portal, a gente vai levar tudo que a gente aprendeu aqui. Então, nos dá uma nova visão dessa vida. Ele destruiu alguma lei? Não, as leis de Deus continuam as mesmas. Você, amando a Deus, seguindo as suas leis de amor, amando o próximo, fazendo o bem, está próximo da lei de Deus, vai conseguir cumprir sua missão e vai atravessar para o mundo espiritual para voltar depois e refazer o que você não conseguiu. Mas isso tudo está perfeitamente antenado com o que Cristo falou. Então, a ciência foi aliada à religião nesse momento em que Kardec usa de um método científico para quê? Para estudar e comprovar que Cristo estava falando a verdade e que ele era um mandado de Deus e por isso tudo o que saiu de sua boca era verdade. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Quantas vezes a gente ouve, hoje em dia, os médicos falando, olha, tudo que foi feito com relação a uma medicação, a um tratamento, equipamento, tudo que a ciência tem, nós usamos nessa pessoa e fizemos um tratamento. Mas sabe ao que ela respondeu? A fé. A fé que ela tinha. O merecimento que ela tinha. E assim a gente teve o resultado do tratamento. É a ciência mostrando que existe algo mais. E em muitos momentos nós recebemos informações que os médicos, que os cientistas têm trabalhado incessantemente e que de repente descobrem uma informação. Quantos homens de gênio, na Gênese fala muito isso, homens da ciência que vêm em missão para alavancar o mundo, para fazer com que a humanidade dê saltos, porque sozinha ela não daria esse salto. Então,
Teve destruição da lei? Não, avanço, e o avanço é progressivo e de acordo com a necessidade e com a possibilidade da humanidade naquela época. Se há 30 anos atrás alguém dissesse que hoje a gente estaria fazendo uma palestra por videoconferência, que colocaria num lugar, numa plataforma, e que o mundo inteiro poderia ver, meu Deus, o que seria isso? É louca. Mas a gente não tem mais esse problema. Hoje isso é possível. A ciência concluiu que a gente evoluiu e a gente consegue hoje fazer coisas inimagináveis anteriormente. O homem chegar à Lua, que um homem que não conseguia nem voar, que Santos Dumont descobriu aquele avião, né? Há quanto tempo atrás? E eles conseguiram construir foguetes tripuláveis para chegar a outro planeta. Então, eu queria falar para vocês, era isso. O Cristo foi iniciador da mais pura e da mais sublime moral. Ele trabalhou a caridade, o amor do próximo, a solidariedade e mostrou que a gente tinha como transformar essa terra. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. Os cristãos de coração e o amor têm que caminhar unidos à ciência. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam montanhas. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso, segundo Fenelon. Santo Agostinho também vai aproveitar neste capítulo e vai mandar lições para a gente. Meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Então, temos aí a faca, o queijo e a informação. O que precisamos é realmente nos transformarmos perante a lei de Cristo, que veio pregar somente o amor. O Espiritismo, que veio como ciência, nos dar essa chave para compreender o que Cristo veio nos ensinar. E através de tudo isso, temos todo o amparo espiritual hoje já confirmado, que nos dá um suporte para que a gente continue a nossa jornada. Agradeço a paciência, a compreensão de todos e espero que tenha atingido o objetivo da gente chegar a entender que nem Jesus, nem o Espiritismo vieram destruir lei alguma. Só viemos acrescentar e melhorar tudo aquilo que Deus veio revelar através de Moisés. Obrigada a todos, que estejamos em paz e harmonia e que todos possamos juntos orar, fazer preces com o coração muito forte pelos cientistas, pela ciência que tem descoberto cura para grandes doenças e males da humanidade. Mas, sinceramente, o maior mal da humanidade é a falta de amor. Que possamos hoje nos amar mais, termos mais paciência, tolerância e compreensão. Que assim seja. Graças a Deus.